meus amigos, meus irmãos em Cristo, estamos aqui para mais um vídeo. Se você não é inscrito, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, clique aí, você já está participando, faça a sua pergunta, sugira temas, tanto intrigantes quanto filosóficos, tá? Livros, sugira temas de livros. E aqui neste canal, saber não ocupa lugar, tá? Aqui nós temos Bíblia, livros, filosofia e assuntos intrigantes. 4 vertentes em um só canal. Eu sou o Raimundo Aguiar, sou pastor, sou filósofo e teólogo. E nós temos aí mais de 300 vídeos. Com certeza você vai gostar de um. Compartilhe aquele que você gostou, tá? Que Deus abençoe a todos. Hoje eu vou responder a pergunta do Jânio. Ele fez: o que acontece após a morte? Nós morremos ou nós dormimos? Então, antes disso, eu quero dizer que existem duas correntes teológicas, tá? Existem duas correntes teológicas. A primeira corrente teológica é de que estão dormindo, estão em sono profundo e vão acordar só lá no juízo. Mas a minha posição é outra. A minha posição é de que eles estão em um determinado lugar e estão vendo determinadas coisas. Eles não vêem tudo, eles não ficam nesse mundo, né? Não vêm visitar, não. Eles estão num lugar que é o mesmo lugar para onde o ladrão na cruz foi. Mesmo lugar. Podemos dizer que seja o nome de paraíso, embora alguns teólogos não gostam desse nome. Não acreditem que esse nome. Mas o certo é que eles estão em um lugar, acordado e vendo muitas coisas acontecerem, aquilo que Deus permite que eles vejam. Então vamos para as bases bíblicas. Antes de colocarmos as bases bíblicas, nós temos que entender que algumas vezes quando a Bíblia fala em morte, melhor dizendo, em dormir, de que as pessoas estão dormindo, aquelas pessoas já passaram para o outro lado, elas estão dormindo, é porque a Bíblia dá uma ideia de sono. Então vamos ver isso primeiramente em Tessalonicenses. Primeiro nós vamos ver em Tessalonicenses, acompanhe aí, principalmente o irmão Jânio, né? O irmão Jânio que fez a pergunta. Olha lá, 1 Tessalonicenses capítulo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais. Está falando dos que dormem, só que aí, se você ler só esse versículo, você vai entender que os crentes que já morreram estão dormindo. Mas aqui no 17 ele diz, ó, depois nós o que ficarmos vivos. Nós o que ficarmos vivos, ou seja, eles estão mortos, mas eles estão num plano, né? Então nós que ficarmos vivos. O outro texto é João, nessa mesma linha de raciocínio, né? Ou seja, uns estão vivos, outros estão mortos, né? Então vamos lá. E os vivos estão conscientes, não de tudo, mas de algumas coisas que Deus permite que eles vejam que eles estão em determinado lugar. Olha, João 11:11. João 11:11 diz assim: Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Jesus está dizendo que ele está dormindo. Só que olha no versículo 14, o que acontece? Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro está morto. Ou seja, quando a Bíblia fala, em alguns lugares da Bíblia, não em todos, tá? Em alguns lugares que os mortos estão dormindo, é porque é sinônimo de que eles já morreram, tá? Então, essa é a primeira coisa que nós temos que saber. Que quando a Bíblia fala sobre que alguns estão dormindo, é porque eles estão mortos e não dormindo em si, como se estivesse do outro lado sem saber de nada, tá? Então ele está falando da morte e não do sono intermediário, do sono da alma. Agora, vamos ver que quando Jesus morreu, Jesus ele
Não estava dormindo. Jesus não passou os 3 anos dormindo, os 3 dias dormindo. A Bíblia fala isso em várias partes da Bíblia, né? Ele não estava dormindo, ele desceu ao inferno, ele subiu ao céu, ele fez muitas coisas nesse período. Então ele não estava dormindo. Primeiro argumento, primeira base é essa, o primeiro argumento é esse. Jesus estava acordado quando morreu. Ah, mas Jesus era Deus, não interessa, ele era homem. Ele morreu como homem, não morreu como Deus, né? Ele não morreu a morte de Deus, ele morreu a morte de homem. Tá? Vamos ler em Apocalipse 6:9. Olha o que diz Apocalipse 6:9. Apocalipse 6:9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz. Então essas pessoas estavam mortas. E elas estavam clamando. Elas não estavam dormindo. Elas estavam num determinado lugar que foi lhe permitido saber algumas coisas. E elas começaram a clamar. Tá? Agora o caso mais clássico é o de Lázaro e Abraão. Eles estavam mortos. Agora vamos ver lá. Lázaro. Lucas 16:22. Vamos ler só esses dois aqui, para o vídeo não ficar muito longo. 16:22. Diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então perceba que aqui eles viram tudo. O rico que estava no Hades, no lugar de tormentos, né? Que existe uma divisão aí. Você pode assistir o meu vídeo que tem aí, Mapa do Inferno, que eu faço todo o mapeamento desses lugares. Então, ele estava no lugar de tormentos, que não era propriamente o inferno, porque o inferno só vai ser inaugurado. O lugar de tormentos foi inaugurado por Caim, provavelmente. E o inferno vai ser inaugurado pela besta fera e o anticristo. Então, isso você vê em Apocalipse, tá? Mas você dê uma olhada lá que fica melhor para você entender essa questão de lugar. O que eu quero mostrar aqui é que um estava no lugar de tormentos e o outro estava no seio de Abraão, que era um lugar para onde todos os justos iam antes da morte de Cristo. Depois Jesus arranjou outro lugar, que foi para onde o ladrão já foi. O ladrão já foi para esse lugar, tá? Então, perceba que eles não estavam dormindo. Eles estavam acordados e vendo as coisas perfeitamente. E sentindo. Além deles não estarem dormindo, eles não estão anestesiados, eles estão sentindo. Então, o rico, ele estava sentindo já, ele já estava na antessala do inferno, que é o lugar de tormentos. E Lázaro estava com Abraão já sentindo um pouco do paraíso, tá? Então eles não estavam dormindo. Além disso, Paulo fala que o morrer para mim é lucro. Em Filipenses 1, capítulo 21 até o 23, ele diz que o morrer é lucro. Ora, irmãos, será que Paulo estaria falando que para ele ficar dormindo seria lucro? Não tem sentido, né, irmãos? Paulo dizia, olha, o morrer para mim é lucro. Não era ficar dormindo, até porque Paulo não era preguiçoso, né? Então, não era isso. Com certeza, Paulo sabia de que quando ele morresse, ele não ia ficar inconsciente, ele não ia ficar dormindo, ele ia ficar já experimentando algumas coisas lá do paraíso, né? Nós temos também, claro que não vale como base bíblica, mas nós temos também a questão das pessoas que já morreram, né? Os EQMs, experiência quase morte. Você pode pesquisar na internet aí sobre essa questão EQM,
experiência quase morte, pessoas que morreram e voltaram, né? Pessoas que foram para lugares terríveis e outros foram para lugares muito bons. Ou seja, eles não dormiram. Essas pessoas que passaram por essa experiência de EQM, elas não dormiram. Elas simplesmente entraram numa dimensão. E é isso que vai acontecer conosco. E aqui em Lucas, ele até dá mais detalhes do que acontece. Olha, quando o justo morre, são os anjos que levam para o céu, né? Então, é isso aí. Eu espero que eu tenha respondido sua pergunta. Deus abençoe, Jânio. Até a próxima.